Olá pessoal, tudo bem? A graça e a paz de Jesus. Eu sou o pastor Giovanni e eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Nessa manhã maravilhosa que Deus preparou para nós. O tema de hoje é liderança natural ou humana e liderança espiritual, ou seja, divina, celestial. Qual é a diferença entre as duas? Como é que funciona isso? Como é que nós podemos aplicar no nosso dia a dia, lidando com pessoas? Será que somos líderes naturais ou líderes espirituais? Líderes da terra ou líderes segundo o coração de Deus, segundo o céu? Então é sobre isso que nós vamos tratar. Estamos baseados aqui no Salmo 103, de 13 a 18. Salmo 103, de 13 a 18 diz: como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Pois Ele conhece a nossa estrutura, Ele sabe que somos pó. Quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo, assim ele floresce. Pois soprando nela o vento, desaparece, e não conhecerá daí em diante o seu lugar. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade, sobre os que temem, e a justiça sobre os filhos dos filhos, e para os que guardam a sua aliança, e para os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Então nós vemos aqui o modelo de Deus, do coração paternal de Deus com relação aos seus filhos, com relação a cada ser humano. Então aprendemos aqui que bons líderes lembram-se de onde vieram e quem é a sua fonte. Da onde você veio? Qual é a sua origem? Da onde Deus te tirou? Quem você é hoje no Senhor? Qual é a fonte da sua autoridade? Qual é a fonte do poder na sua vida? Será que é o poder de Deus ou é o seu poder humano? Seus dons, seus talentos, as suas capacidades? Aonde está a sua confiança? E uma lembrança que separa líderes espirituais de líderes naturais é saber aonde está a sua fonte. Se a fonte somos nós mesmos ou se a nossa fonte é o nosso Deus. Vemos aqui que Deus lidera o seu povo como um pai e não como um chefe. Deus é mais pai e nada de chefe. Então é muito importante isso, o coração paternal de Deus. Como diz aqui no 13, como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Então nós vemos aqui a figura paterna. Talvez na sua vida você teve uma má experiência de paternidade, mas saiba que em Deus, o verdadeiro Pai Celestial, que é bondoso, generoso, misericordioso, compassivo, amoroso, o verdadeiro Pai Celestial, o verdadeiro referencial e modelo de paternidade, esse é perfeito. Por mais que pais humanos falharam, Deus há de suprir todas as suas necessidades e carências na sua relação com esse Deus que tem esse coração paternal, amoroso, Deus celestial. Então, Deus lidera o seu povo como um pai e não como um chefe. Ele mantém uma visão em toda e qualquer situação e se prende às prioridades certas. Deus nunca inverte valores, Deus nunca troca as prioridades. Deus é um Deus de prioridades. E como é que estão as prioridades na sua vida, na sua casa, na sua família? E é interessante quando meditamos sobre isso, é que embora revelam habilidades de liderança variáveis, visíveis entre as pessoas, os líderes naturais muitas vezes se afastam desse estilo de liderança divina, do estilo de liderança de Deus como Pai. Eles têm a tendência a se apoiarem mais nos seus dons, líderes naturais, líderes apenas humanos, do que aprendem a confiar em Deus ou revelar o caráter de Deus, a glória de Deus, a graça de Deus através da sua vida. Então nós vamos considerar juntos aqui as diferenças entre uma liderança natural e uma liderança espiritual. Quem é você? Sempre lembrando que liderar é influenciar pessoas. Então toda pessoa que exerce influência sobre outros potencialmente é um líder em potencial. O líder natural, quais são as características de um líder natural? Em primeiro lugar, ele é autoconfiante, confia em si mesmo. Em segundo lugar, ele conhece os seres humanos. Tudo bem por isso, não há nada de ruim. Terceiro, toma as próprias decisões, segundo o seu querer, segundo a sua cachola, a sua mente, o seu coração. Quarto, muitas vezes o líder natural ele é ambicioso. E isso é um perigo quando desequilibrado, destrambelhado.
Quinto lugar, ele cria os próprios métodos. Ele não busca a direção de Deus, ele cria suas próprias metodologias, suas próprias estratégias, segundo a sua mente, que sempre é caída e afetada pelo pecado. Sexto lugar, ele gosta de comandar os outros, ele gosta de ser chefe e não de ser um pai. Sétimo lugar, ele é motivado pelo interesse próprio, só pensa em si, geralmente é egoísta, só busca os seus próprios interesses. E é interessante que a Bíblia diz em Romanos, 1 Coríntios 13, né? Romanos 12 também fala sobre isso, mas principalmente 1 Coríntios 13, que o amor não busca os seus próprios interesses. Então é alguém que não ama de verdade, mas sim é alguém que é motivado pelo seu próprio interesse. Oitava característica, ele é independente. Ele é independente, ele acha que pode fazer tudo sozinho, tudo do seu jeito, tudo da sua maneira. E em nono lugar, ele ganha poder por meio da sua personalidade, por meio do seu carisma. Nada contra o carisma, ter uma boa personalidade, mas a gente precisa entender que se nós ganhamos poder por meio da nossa personalidade, uma hora ou outra a casa cai, porque a nossa persona, a nossa personalidade, nosso carisma, sim, ele é frágil, ele é vaidade, ele é falho, porque nós somos seres humanos, somos pecadores, e assim as pessoas podem se frustrar e se desencantar com esses líderes naturais. Em décimo lugar, é um vaqueiro empurrando o gado, é um vaqueiro empurrando o gado, é assim que um líder natural age, opera e se movimenta, tá bom? Então, 10 características de um líder natural: ele é autoconfiante, ele conhece os seres humanos, ele toma as próprias decisões, ele é ambicioso, ele cria os próprios métodos, ele gosta de comandar os outros, ele é motivado pelo interesse próprio, ele é independente, ele ganha poder por meio da sua personalidade e, em décimo lugar, é um vaqueiro empurrando o gado. Mas qual é a diferença entre um líder natural e um líder espiritual? Um líder segundo o padrão do céu, um líder segundo Deus, como nós lemos aqui no Salmo 103, de 13 a 18. Um líder paternal, um líder segundo o coração de Deus. Como é que funciona? Em primeiro lugar, querido, ele confia em Deus. Primeira característica é que ele confia em Deus, e você pode ler isso no Salmo 56, versículo 9, e no Salmo 118, versículo 6. Em segundo lugar, um líder espiritual, ele conhece a Deus. Conhecer a Deus é extremamente importante para que possamos revelar o seu caráter, a sua pessoa, a sua identidade, a sua essência, possamos ser a imago Dei, a imagem de Deus, e cumprirmos a missão de Deus para a nossa vida. Em terceiro lugar, ele procura conhecer a vontade de Deus. O próprio Paulo nos ensina lá em Colossenses capítulo 2 que precisamos conhecer a vontade de Deus, precisamos ter sabedoria do alto e precisamos ter inteligência espiritual. Ele procura conhecer a vontade de Deus, está lá em Romanos 12, 2, Efésios 5, 17. Em quarto lugar, ele sacrifica-se a si mesmo. Um líder espiritual é capaz de se sacrificar a si mesmo, assim como fez Jesus, revelando o seu amor extraordinário na cruz do Calvário, morreu por amor a nós. Ali está Jesus oferecendo-se como um sacrifício vivo por amor de todos nós pecadores. Em quinto lugar, descobre e segue os métodos de Deus. Ele não busca os seus próprios métodos, ele não segue as suas próprias cacholas, mentes, a sua cuquinha, não. Ele descobre e segue os métodos de Deus. Ele busca as estratégias divinas, estratégias celestiais, orientação e direção de Deus para a sua vida. Sexta característica, ele serve a todos. Ele é um servo de todos. O que diz Marcos 10, 42 a 45, e nós aprendemos aqui no 45, o exemplo de Jesus. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Sempre que você serve as pessoas, você está dando o teu próprio ser, a tua própria essência, aquilo que você é, o bem mais precioso que você tem, que é a sua vida. Você está servindo pessoas, dando o melhor de si, e com isso vai impactar vida, corações e pessoas, servindo a todos, porque o maior no reino de Deus, como diz Jesus aqui em Marcos 10, 42, é aquele que é servo de todos. Em sétimo lugar, ele é motivado pelo amor a Deus e ao ser humano. Um líder espiritual é motivado pelo seu amor a Deus e amor ao ser humano. 1 João 4,
7 a 21. Fala sobre isso. Nós devemos amar os nossos irmãos. Se nós amarmos os nossos irmãos, nós revelamos esse amor extraordinário de Deus através da nossa vida. 8ª característica, ele depende de Deus. Ele não depende de si, não depende dos seus dons, talentos, capacidades, tudo bem, isso é legal, mas ele depende de Deus. Isaías 42, versículo 1 e João 15:15, nós aprendemos sobre isso, sobre viver essa vida abundante de Jesus, sobre compreender que sem mim, como disse Jesus, nada podeis fazer, tudo que fazemos é movidos por Jesus, pelo amor a Jesus, capacitados por Jesus e pelo Espírito Santo. Por isso, um líder espiritual depende de Deus. E em 9º lugar, ele é capacitado pelo Espírito Santo. Ele reconhece que toda capacitação, todo dom perfeito, toda graça é recebida dos céus sobre a sua vida, e por isso ele é capacitado pelo Espírito Santo. É o que nós vemos Atos 1:8, quando desce sobre a igreja ali o Espírito Santo e reveste a igreja de poder, graça e glória. E por último, 10ª característica de um líder espiritual é um pastor conduzindo um rebanho. É um pastor conduzindo o rebanho. O líder natural é um vaqueiro empurrando o gado. O líder espiritual é um pastor conduzindo o rebanho. 1 Pedro 5, de 2 a 3. Então, 10 características de uma liderança espiritual. Então, analise quem são os seus líderes, se eles possuem essas características. Primeiro, confie em Deus. Segundo, conhece a Deus. Terceiro, procura conhecer a vontade de Deus. Quarto, sacrifica-se a si mesmo. Quinto, descobre e segue os métodos de Deus. Sexto, serve a todos. Sétimo, é motivado por amor a Deus e pelas pessoas. Oitavo, depende de Deus. Nono, é capacitado pelo Espírito Santo. E 10º, é um pastor conduzindo o rebanho para o céu. Amém? Que possamos aprender com tudo isso, que você possa viver isso no seu dia a dia, na sua área de influência, na sua área de abrangência, que o Senhor te use com relevância, com influência, como um canal de bênção na vida de outras pessoas, que você não apenas seja abençoado por Deus, mas seja um canal da bênção de Deus em favor de outras pessoas. Amém? Que Deus te capacite, que Deus te abençoe por todos os lados, que a graça e a paz de Jesus venha sobre você, que o Espírito Santo te capacite a ser um líder não natural, mas um líder espiritual, um homem e uma mulher de Deus cheio do Espírito Santo, alguém que assim como Deus se compadece dos seus filhos, daqueles que têm com ele uma aliança, aqueles que o temem, você também possa ser movido por compaixão, por misericórdia, por graça e glória em favor de outras pessoas. Que Deus vos abençoe no nome de Jesus. Quero mandar um abraço para a Vilminha Marques, a Valdineia Seranto, a Raquelzinha e o Abel Lima, meu cunhado, que está aqui conectado conosco. Que a graça e a paz de Jesus venha sobre você. Também um abraço para a Clari. Que Deus a abençoe também, preciosa. Deus seja contigo. Um ótimo dia na presença de Deus. Eu sou o pastor Giovanni. Não esqueça de seguir os nossos canais que estão aqui embaixo nas redes sociais. Aqui no link de descrição também tem todas as informações. Se você sentir no coração o desejo de contribuir nesse ministério, nessa casa pastoral, também deixa aqui nos comentários, dá um joinha, siga o nosso canal, aperta no sininho e deixa nos comentários seus pedidos de oração. Também da onde você está nos assistindo, o que você achou desse vídeo, o que você aprendeu conosco. Descreva aqui nos comentários, nós queremos interagir com você e queremos sempre compartilhar e ouvir um relato daquilo que Deus falou com você através da nossa vida, através do compartilhar do nosso coração. Eu sou o pastor Giovanni. Que Deus abençoe você em nome de Jesus. Se você quiser nos conhecer melhor, pastorgiovanni.com. pastorgiovanni.com, nosso Instagram é @prgil, esse aqui que vos fala. Também temos o youtube.com/prgiovanni, temos o facebook.com/pastor.gil e temos também o Facebook da nossa comunidade, Igreja Casa na Rocha. Se você quiser saber como é a nossa comunidade, a nossa igreja, Instagram, Facebook, YouTube, Igreja Casa na Rocha. Estamos também no Spotify, é só você botar na lupinha de procurar, coloca lá, Igreja Casa na Rocha, tudo junto, você vai achar 2 canais. O canal do pastor Giovanni, mais atualizado, e o canal da nossa igreja também, com as nossas ministrações, pregações, aulas de teologia, os devocionais que nós fazemos diariamente, as pregações da nossa comunidade, tudo isso está disponível para você através das nossas redes sociais. Invista conosco, se engaje
age conosco nessa obra linda de pregação do Evangelho, de impacto de vidas, de ministração sobre pessoas. E nós agradecemos a Deus por você estar aqui, conectado conosco, em nome de Jesus. Um grande abração, beijão, Deus vos abençoe, amém.